E aí, belezura? Bom, hoje a leitura em voz alta será de um livro bem interessante, um livro que tem um significado muito importante para mim, é bem legal, é uma fábula. A gente vai iniciar a leitura de um novo livro, que novo não, já é velho já, é Fernão Capelo Gaivota, esse carinha aqui, ó, beleza? Esse Fernão Capelo Gaivota, ele foi escrito por Richard Bach, tá? Esse Richard Bach, esse escritor, ele foi um piloto da Força Aérea Norte-Americana. Ele lançou esse livro nos anos 70, que é muito top, é muito legal, tá? Uma história, uma fábula bem interessante, é um livro curtinho, mas vale a pena para quem não conhece aprender um pouquinho a história. Ele tem vários caminhos bem legais aqui e, bom, espero que vocês curtam esse novo livro aí que eu comecei a ler. Na verdade eu já li, agora eu estou fazendo ele em voz alta aí. Bora para a leitura? Chega de churumelas. Bora lá. Fernão Capelo Gaivota. Ó, tem uma frase antes do livro que é bem legal. Antes de iniciar, que é essa aqui, ó. Deixar bem paradinha aqui para vocês observarem. Mas eu vou ler ela aqui para vocês. Para o Fernão Capelo Gaivota, que vive dentro de todos nós. Essa é a frase inicial do livro. Então, depois que vocês concluírem a leitura junto comigo aqui desse livro, vai fazer todo um sentido essa introdução. Fechou? Bora lá. Parte 1. Era manhã e o sol do novo dia faiscava dourado sobre as pequeninas rugas do mar tranquilo. A 1,5 quilômetros da costa, um barco de pesca dividia fraternalmente o espaço com a água. A palavra de aviso para o bando do café da manhã relampejou através do ar, até que o grupo de milhares de gaivotas desceu, e se esquivando da outra para disputar migalhas de comida. Começava um novo e movimentado dia. Sozinho e distante, muito além do barco e da praia, Fernando Capelo Gaivota treinava. A cerca de 30 metros de altura, baixo os pés palmados, ergueu o bico e colocou toda a sua força nas asas, para que elas conseguissem fazer a curva dolorosa e difícil. Com a curva, voaria lentamente. Nesse momento, reduziu o impulso até que o vento se transformou em um sussurro em sua face, até que o oceano ficou imóvel lá embaixo. Apertou os olhos em feroz concentração, prendeu o fôlego, obrigou-se a alongar a curva por mais um centímetro. Neste momento, porém, as pernas se encresparam, ele perdeu a sustentação e caiu. Gaivotas, como todo mundo sabe, jamais vacilam, jamais perdem a altura. Para elas, perder a altura no ar é cair, e cair é vergonha e desonra. Fernão Capelo Gaivota, sem sentir a menor vergonha, estendeu novamente as asas àquela trêmula e difícil curva, perdendo cada vez mais velocidade e caindo outra vez. Não era uma ave igual às outras. A maioria das gaivotas não se preocupa em aprender mais do que o mínimo, no que se refere a voar. Como ir de uma praia até a comida e voltar? Para a maioria, o importante não é voar, mas comer. Para essa gaivota, porém, o que importava não era a comida,
mas o voo. Mais do que qualquer outra coisa, Fernão Capelo Gaivota adorava voar. Pensar assim, descobriu, não é a melhor maneira de tornar-se popular entre as outras aves. Até mesmo seus pais ficaram consternados ao vê-lo passar dias inteiros sozinho, fazendo centenas de planeios a baixa altura, experimentando. Ele não sabia que, por exemplo, mas quando voava acima das águas, às alturas menores do que a metade da envergadura das asas, permanecia mais tempo no ar, com menos esforço. Os planeios não terminavam no chapinhar habitual dos pés da água do mar, mas numa longa e lisa esteira, enquanto ele tocava a superfície com os pés fortemente colocados ao corpo. Quando começou a plantar, para pousar na praia com os pés erguidos e em seguida terminar o planeio com as passadas da areia, seus pais ficaram realmente muito tristes. Por que, Fernão? Por quê? Perguntou a mãe. Por que é tão difícil ser igual ao resto do bando? Por que você não pode deixar o voo baixo para os pelicanos, para os albatrozes? Por que você não come, filho? Você é o osso e penas. Não me importo em ser um osso e penas, mãe. Quero apenas saber o que posso e o que não posso fazer no ar. Só isso. Quero apenas saber. Escute aqui, Fernão, disse o seu pai, com carinho. O inverno não vai demorar para chegar. O número de barcos de pesca vai diminuir e o peixe da superfície vai nadar no fundo. Se você tem que estudar, então estude a comida e como obtê-la. Esse negócio de voar é muito bacana, mas você não pode comer um rasante, sabe? Não se esqueça de que a razão por que você voa é comer. Fernão inclinou a cabeça, obediente. Nos dias seguintes tentou comportar-se, mas as demais gaivotas esforçou-se de verdade, grasnando e lutando com o bando em volta do Pieres e barco de pesca, mergulhando para pegar migalhas de peixe e pão. Mas não conseguiu fazer com que a coisa funcionasse. Tudo isso é tão sem propósito, pensou, soltando deliberadamente a anchova durante conquistada, para a felicidade da velha gaivota que o seguia. Eu poderia estar passando todo esse tempo aprendendo a voar. Há tanta coisa para aprender. Não demorou para Fernão Gaivota estar mais uma vez sozinho em alto mar, faminto, feliz, aprendendo. A matéria era velocidade e, em uma semana de treino, aprendeu mais sobre velocidade do que a gaivota mais rápida que já existiu. De uma altura de 300 metros, batendo asas com tanta força quanto conseguia. Entrou numa picada vertical em direção às ondas e aprendeu por que gaivotas não dão mergulhos a toda a força em linha reta. Em apenas 6 segundos, movia-se a 110 km por hora, a velocidade na qual a asa tornar-se instável na virada, para o curso ascendente. Isso aconteceria uma vez atrás da outra, por mais cuidado que tomasse, e usando todas as suas habilidades, perdia o controle em alta velocidade. Suba até 300 metros. Primeiramente, força máxima em linha reta. E em seguida, projete o seu corpo para frente, batendo as asas e caindo em mergulho vertical. E então, em todas as ocasiões, a asa esquerda perdia sustentação no curso ascendente. Girava violentamente para a esquerda e ele imobilizava a asa direita,
para recuperar o equilíbrio e rodopiava com uma labareda em uma virada confusa para a direita. Não conseguia manter o controle necessário para entrar no curso do ascendente. 10 vezes tentou ir. Em todas elas, quando ultrapassava 110 km por hora, explodia em uma massa turbilhonante de penas, fora de controle, estatelando-se na água. A solução, pensou finalmente, gotejante, deve estar em manter as asas imóveis em altas velocidades, batê-las a alcançar 80 km por hora e, em seguida, imobilizá-las. De uma altura de 600 metros, tentou novamente, entretanto em mergulho, o bico apontando para baixo, as asas estendidas e imóvel a partir do momento em que ultrapassou os 80 km por hora. Foi preciso fazer uma força enorme, mas ele conseguiu. Em 10 segundos passou como uma sombra indistinta pelos 150 km por hora. Fernão acabava de estabelecer um recorde mundial para as gaivotas. A vitória, porém, durou pouco. O instante que começou a sair do mergulho, no instante que mudou o ângulo das asas, entrou feito um raio no mesmo terrível e incontrolável desastre que, a 155 km por hora, atingiu como se fosse uma explosão de dinamite. Fernão Gaivota explodiu no ar e caiu em um mar duro como tijolo. Quando recuperou os sentidos, já era noite e ele flutuava ao luar sobre o mar. As asas eram barras laceradas de chumbo. O peso do fracasso, porém, era maior em suas costas. Desejou debilmente que seu peso pudesse ser exatamente o necessário para puxá-lo devagar para o fundo e acabar com aquilo tudo. Afundando cada vez mais na água, uma voz estranha e oca soou de dentro do seu peito. Não há maneira de evitar isso. Eu sou uma gaivota. Sou limitado por minha natureza. Se fosse meu destino aprender tanto sobre voar, eu teria na cabeça uma carta de voo em vez de um cérebro. Se fosse minha sina voar em alta velocidade, teria as asas curtas, o falcão, e viveria de ratos em vez de peixes. Meu pai tem razão. Preciso esquecer essas tolices. Tenho que voar de volta para o bando e ficar contente com o que sou, em ser um pobre e limitada gaivota. A voz desapareceu e Fernão concordou com ela. Lugar de gaivota à noite é na praia. Deste momento em diante, jurou que seria uma gaivota normal. E essa decisão deixaria todas mais felizes. Cansado, abandonou a água escura e voou para a terra, grato pelo que aprendera sobre o voo em baixa altitude, que poupava esforço. Mas não, pensou, estou farto de ser o que sou, estou farto de que tudo que aprendi, sou uma gaivota igual às outras e vou voar como elas. E assim, penosamente, voou até cerca de 40 metros de altura, batendo as asas com mais força, e dirigiu-se para a terra. Sentiu-se melhor com a decisão de ser apenas outra gaivota do bando. Não havia mais laços. A partir desse momento, com a força que impulsionara a aprender, não haveria mais desafios e nem outro fracasso. E era bom simplesmente deixar de pensar e voar na escuridão para as luzes acima da praia. Noite! A voz cavernosa disse, áspera, alarmada, gaivotas jamais voam à noite. Fernão, porém, não estava prestando atenção na voz. É gostoso, pensou. A lua e as luzes tremeluzindo na água, lançando à noite pequenos peixes de claridade, como se fossem faróis. E tudo tão tranquilo e silencioso. Desça! Gaivotas jamais voam à noite.
Se tivesse nascido para voar à noite, elas teriam olhos de coruja. Você teria cartas de navegação na cabeça em vez de cérebro. Teria asas curtas do falcão. Ali, na noite, a cerca de 40 metros de altura, Fernão Capelo Gaivota pestanejou. Pausa aqui. Espera aí que deu um pausa aqui na leitura. Vamos continuar. Ali na noite, a cerca de 40 metros de altura, Fernão Capelo Gaivota pestanejou. A dor e as decisões que tomara assumiram como por encanto. Asas curtas e falcão. E essa é essa a solução. Como fui tolo, só preciso mesmo uma asinha de nada. Só preciso dobrar uma grande parte das minhas asas e voar apenas com as pontas, asas curtas. Subiu até 700 metros acima do mar escuro e, sem pensar em fracasso ou morte, puxou o primeiro segmento da asa para bem perto do corpo, deixando estendida apenas as adagas das pontas voltadas para trás, e mergulhou na vertical. O vento era um rugido monstruoso em sua cabeça. 110 km por hora, 145, 190 e ainda mais rápido. A tensão do vento nesse momento a 225 km por hora não era nem tão longe, tão forte quanto fora a 110. E com o menor das torcidas nas pontas das asas, saiu do mergulho e subiu como uma bala acima das ondas. Uma bala de canhão cinzenta à luz da lua. Apertou os olhos em frestas para proteger-se do vento e sentiu um grande júbilo. Vou voltar aqui. Apertou os olhos em frestas para proteger-se do vento e sentiu um grande júbilo. 225 km por hora. É sob controle e sob controle. Se eu mergulhar de 1.500 metros de altura em vez de 800, que é a velocidade, As promessas feitas um momento antes foram esquecidas, varridas por aquela grande lufada de vento. Ainda assim, nenhuma culpa sentiu por ter quebrado a promessa que fizera a si mesmo. Promessas desse tipo só valem para gaivotas que aceitam o comum. Aquele que experimentou o gosto da excelência em sua aprendizagem não precisa desse tipo de promessa. O alvorecer encontrou-o treinando, mais uma vez, de uma altitude de 1.500 metros. O barco de pesca eram pintinhas no tabuleiro de água azul. O bando de café da manhã era uma nuvem indistinta de grãos de poeira, descrevendo círculos. E estava vivo, tremendo, de leve, de puro deleite, orgulhosos de ter o medo sob controle. Em seguida, sem cerimônia, puxou o corpo, o primeiro segmento das asas, estendeu as pontas curtas, angulares e mergulhou direto para o mar. Ao ultrapassar os 1.250 metros, alcançou a velocidade final e o vento se transformou em uma parede sólida de som, contra a qual não podia mover mais rápido. Nesse momento, voava em queda vertical, a 340 km por hora. Engoliu um seco, sabendo que, se as asas o abrissem àquela velocidade, ele explodiria em milhares de pedacinhos de gaivota. Velocidade, porém, era poder, alegria e pura beleza. Começou a sair do mergulho a 350 metros de altitude, as pontas das asas vibrando e tornando-se indistinta no vento furioso. O barco de pesca e o aglomerado de gaivotas inclinando-se e crescendo com velocidade de um meteoro em sua direção. Não podia parar, não sabia ainda nem mesmo virar-se naquela velocidade.
A colisão seria a morte instantânea e por isso ele fechou os olhos. Naquela manhã, imediatamente após o alvorecer, Fernão Capelo Gaivota passou como uma bala pelo centro de bando de café da manhã, voando a 340 km por hora, de olhos fechados, em um alto guincho de vento e penas. A gaivota da boa sorte lhe sorriu e ninguém morreu. Quando apontou novamente o bico para o céu, ainda podia sentir o corpo queimar a velocidade de 250 km por hora. Ao reduzir para 30 e finalmente estender as asas mais uma vez, o barco de pesca era uma migalha de pão no oceano, 1.200 metros abaixo. E seu pensamento foi triunfo, velocidade final. Uma gaivota a 350 km por hora. Era uma grande façanha, o maior acontecimento de destaque na história do bando. Nesse momento, uma nova era se abriu-se para Fernão Gaivota, voando para sua isolada área de treinamento, dobrando as asas para o mergulho de 2.500 metros de altitude. Preparou-se imediatamente para descobrir como se virar em voo. Uau! Interessante, esse livro, fora a leitura, ele tem umas figuras entre uma página ou outra que é exatamente o voo aí do Fernão Capelo Gaivota. Então vai mostrando fase a fase dele descendo dessa altura, no caso aí 2,5 km. Bicho é corajoso, hein? Bora lá. Uma única pena na ponta da asa ele descobriu. Movia em fração de centímetros. Gera uma suave e ampla curva, uma velocidade tremenda. Mas antes de aprender isso, descobriu que mover mais de uma pena a essa velocidade fazia com que girasse como uma bala de fuzil. E Fernão fez as primeiras acrobacias de uma gaivota nesse planeta. Naquele dia, nenhum tempo lhe sobrou para conversar com outras gaivotas. Ele continuou a voar até depois do pôr do sol. Descobriu o loop, o torneio lento, o rolamento de ponta, parafuso invertido, a folha seca, a parada de gaivota, a curva fechada. Ao reunir-se ao bando na praia, já era noite, sentia-se tonto e horrivelmente cansado. Ainda assim, de puro deleite, fez o loop para pousar com um rolamento rápido antes de tocar o chão. Quando eles souberam disso, pensou: quando souberam da grande façanha, vão ficar orgulhosos. Fernão pensou, né? Quanta coisa mais há agora para viver. Em vez de nosso monótono voo de ida até os barcos de pesca e de volta, agora uma razão para viver. Podemos nos erguer da ignorância, podemos nos considerar criaturas exímias, inteligentes, hábeis, podemos ser livres, podemos aprender a voar. Os anos futuros contarolavam e brilhavam, promissores. As gaivotas haviam sido convocadas para uma reunião do conselho quando ele pousou. Aparentemente estavam ali havia algum tempo, na verdade à espera. Fernão Capelo Gaivota, ao centro. As palavras do ancião soaram com um tom cerimonioso. Ao centro significava ao ser coberto de vergonha, ou de honrarias. Vou voltar aqui, é legal isso aqui. Fernão Capelo Gaivota, ao centro. As palavras do ancião soaram em um tom cerimonioso. Ao centro significa ou ser coberto de vergonha ou de honrarias. Ao centro implicava ser humilhado ou engrandecido. Ao centro da honra era a maneira de destacar os grandes líderes das gaivotas. Claro, pensou Fernão, o bando de café da manhã está
esta manhã, presenciou um grande façanha, mas eu nem quero honrarias, não tenho desejo algum de ser líder. Quero apenas contar o que descobri, mostrar os horizontes abertos para todos nós. Deu um passo à frente. Fernão Capelo Gaivota, disse o ancião, ao centro da vergonha, à vista de todas as suas companheiras gaivotas. Aquelas palavras caíram sobre... deixa eu voltar. Fernão Capelo Gaivota, disse o ancião, ao centro da vergonha, à vista de todas as suas companheiras gaivotas. Aquelas palavras caíram como se fosse uma paulada. Os joelhos de Fernão fraquejavam, as penas arrearam ao longo do corpo, ouviu um rugido dos ouvidos, ao centro de vergonha. Impossível. A grande façanha, eles não conseguem compreender. Eles estão enganados. Por afoita irresponsabilidade entornou-se voz solene, por violar a dignidade e a tradição da família das gaivotas. Isso implica que ele seria expulso da família das gaivotas, banido para uma vida solitária nos penhascos do fim do mundo. Um dia, Fernão Capelo Gaivota, aprenderás que irresponsabilidade não leva a lugar nenhum. A vida é o desconhecimento e o desconhecível, exceto que fomos postos nesse mundo para comer, e continua vivos enquanto for possível. Uma gaivota jamais responde ao conselho. Mas foi a voz de Fernão que se ergueu. Irresponsabilidade? Meus irmãos, exclamou, quem é mais responsável do que uma gaivota que descobre o significado, uma finalidade maior para a vida? Há milhares de anos vivemos nos engalfinhando por cabeça de peixes, mas agora temos uma razão para viver, para aprender, para descobrir, para ser livres. Deem uma oportunidade, deixem que eu lhe mostre o que descobri. O bando parecia talhado em pedra. A fraternidade foi rompida, entoaram as gaivotas e ao mesmo tempo cerraram os ouvidos e lhe deram costas. Fernão Gaivota viveu solitário o resto de seus dias, mas o voo para muito além do penhasco do fim do mundo, sua única mágoa não era a solidão, e sim as outras gaivotas se recusaram a acreditar na glória do voo que o esperava. Recusavam-se a abrir os olhos e enxergar. E ele aprendia mais a cada dia. Aprendeu que um mergulho aerodinâmico em alta velocidade podia ajudá-lo a encontrar o peixe raro e saboroso que estava em cardumes, a 3 metros abaixo da superfície do oceano. Não precisava mais de barcos de pesca e de pão dormido para sobreviver. Aprendeu a dormir no ar, traçando o curso à noite, sustentando pelo vento que soprava o largo da praia, cobrindo centenas de quilômetros do anoitecer ao amanhecer. Com o mesmo controle interior, voou através de cerrados, nevoeiros no mar e subiu acima deles para claros e deslumbrantes céus. Nas ocasiões exatas em que todas as outras gaivotas permaneciam em terra, nada vendo senão o nevoeiro e a chuva. Aprendeu a voar na crista dos altos ventos que sopravam terra dentro e a jantar delicados insetos. O que antes fora sua esperança para o bando, nesse momento desfrutava sozinho. Vamos voltar. O que antes fora sua esperança para o bando, nesse momento desfrutava sozinho. Aprendeu a voar e não se arrependeu pelo preço pago. Fernão Capelo Gaivota descobriu que o tédio, o medo,
a raiva, são razões pelas quais é tão curta a vida das gaivotas. E como essas limitações longe de seus pensamentos viveu, na verdade, uma longa vida. Chegaram à noite e encontraram Fernão planando, tranquilo e solitário em seu amado céu. As duas gaivotas que apareceram ao seu lado eram puras como a luz das estrelas e delas emanava. No ar noturno das grandes altitudes, um brilho suave e amigo. Mais lindo que tudo, porém, era a perícia com que voavam, as pontas das asas movendo a centímetros dele. Sem pronunciar palavra, Fernão submeteu-se à prova, a uma prova pela qual nenhuma gaivota jamais passara. Torceu as asas, reduziu a velocidade em 1 único quilômetro acima do limite mínimo de sustentação. As duas aves radiantes acompanharam suavemente. Sabiam que era um voo lento. Fernão dobrou as asas, projetou-se para frente e mergulhou a 150 km por hora. Elas mergulharam com ele, riscando o céu abaixo, riscando o céu de cima a baixo em uma formação impecável. Por fim, ele embicou para o alto em uma longa espiral vertical. Eles o acompanharam sorrindo. Fernão voltou ao voo em plano horizontal e ficou em silêncio durante algum tempo, até que falou. Muito bem, disse. Quem são vocês? Nós somos o bando. Nós somos do seu bando, Fernão. Somos suas irmãs. As palavras foram pronunciadas em voz clara e tranquila. Viemos para levar mais alto, para levá-los para casa. Não tenho casa, nem bando, sou um pária. E vós voando agora no pico do grande vento da montanha, além de algumas centenas de metros, não posso levar mais alto esse velho corpo. Mas você pode, Fernão, porque você aprendeu. O estudo terminou e chegou a hora de começar outro. Como havia luzido para ele durante toda a vida, a compreensão iluminou naquele momento. Tinham razão. Ele podia voar mais alto e era a hora de voltar para casa. Lançou o último olhar para o outro lado do céu, para a magnífica terra prateada, onde tanto aprendera. Estou pronto, disse finalmente. E Fernão Capelo Gaivota subiu com as duas gaivotas brilhantes como estrelas e desapareceu em um escuro céu perfeito. Bom, a gente conclui aqui a parte 1 dessa fábula do Fernão Capelo Gaivota. Então, por dia, até o término, acho que em 4 ou 5 dias a gente já termina essa leitura. No próximo vídeo vem a parte 2 da leitura dessa fábula do Fernão Capelo Gaivota. Espero que vocês gostem, é um livro muito legal. Deu uma gaguejada aqui, mas acho que deu para entender. Se não deu, volta o vídeo aí e vê novamente, escuta esse áudio, presta atenção nesse vídeo. Tem bastante palavras aí do livro que é bem legal, faz você ter vários insights aí. E quando concluir a leitura, o desfecho do livro é bem bacana, beleza? Um abração, uma ótima tarde para todo mundo, até mais, tchau, tchau.